Bom, bom dia. Muita gente com dificuldade em dentes anteriores, né? Estética dos dentes anteriores. Então, vou fazer um desenho bem bacana aqui pra gente poder treinar nossa percepção visual. Primeiro o que eu fiz, peguei uma folha branca, né? Que todo mundo morre de medo de uma folha branca. Às vezes é difícil, a gente olha pra uma folha branca e não sabe o que fazer com ela, né? Mas se a gente planejar antes, a gente consegue fazer um desenho bem bacana. Primeiro eu traço a linha média, e depois eu posso fazer a linha do sorriso anterior, que é um pouco mais arredondada, né? Então, esse aqui é um esboço que a gente está fazendo, tá? Eu vou definir a altura do meu incisivo central. E a partir do incisivo central é que eu vou definir o restante dos meus dentes, né? Então aqui, ó, tô fazendo bem sem medida nenhuma, tá? Eu posso medir aqui talvez com lápis, pra gente saber a largura do central, pra gente poder fazer os dois mais ou menos do mesmo tamanho. Mas a gente sabe que na natureza os dentes eles não são exatamente iguais, né? Então a gente não tem tanta essa preocupação aqui no desenho de deixar eles exatamente iguais. Ó. Eu escolhi um desenho de um dente um pouco mais quadrado, então eu posso fazer um retângulo aqui, ó, né? Pra poder fazer um central. E aí eu vou tentar deixar os dois o mais igual possível, tá? Vou fazer um pouquinho mais triangular na cervical. Na distal, normalmente os dentes eles têm um arredondado, mesmo os dentes quadrados ou triangulares, eles são um pouco arredondados na distal, e na mesial um pouco mais quadrados, tá? Esse ângulo mesial, ele é mais fechadinho do que o da distal. Então, ó, só para fazer um esboço inicial desse dente, a gente tenta deixar eles mais parecidos. Os centrais, eles são mais uniformes, né, do que os laterais. Não vai ficar exatamente igual, que eu tô fazendo a mão livre, né? Mas a gente tenta deixar o mais igual possível. O lateral, ele é menor, tanto no sentido cervical, quanto no sentido incisal. Então, assim, ele vai ser menorzinho, mais ou menos 80%, 78% do tamanho do central. E como ele está na curva, ele vai sofrer uma giroversão pequena, leve. Então, eu posso imaginar ele aqui, ó, menorzinho e mais estreito, porque ele está praticamente um pouquinho escondido atrás do central. Então, pra gente deixar essa impressão que ele está escondido, a gente faz isso aqui, ó, com a gengiva. A gente deixa a gengiva um pouquinho mais gordinha aqui, ó, mais arredondada, para ele se esconder ali atrás do central. Vamos fazer ele mais arredondado, na incisal, porque o incisivo lateral, normalmente, ele não sofre com o tempo um desgaste igual o central. Então, ele conserva mais arredondadinho durante mais tempo. O central, às vezes, ele fica mais reto, de acordo com a idade do paciente. Ele nasce com a serrinha, né, na incisal, tá? Com aqueles lóbulos mais definidos, e com o tempo ele vai sendo desgastado e ficando mais retilíneo. Então, eu pego essa largura desse lateral e transfiro essa largura para o outro lateral. Então, ele vai ter mais ou menos essa largura. O comprimento, vamos ver, ó. A gente pode colocar ele mais ou menos nesse comprimento aqui, ó. Aqui, ó, tá no pezinho. Então, eu marco aqui para ficar um pouco mais simétrico. E aí eu faço a mesma coisa, desenho o lateral o mais próximo possível do outro dente. Mas o lateral, como ele tá um pouco mais distante um do outro, não me incomoda muito, não incomoda muito o paciente, se ele ficar um pouquinho diferente. Os centrais não, são os primeiros dentes que a gente vê no sorriso. Então, os dois centrais, eles têm que ser o mais igual possível. O lateral não, o lateral ele tá um pouquinho distante um do outro, então eles não chamam tanto atenção. Então, a gente pode fazer um pouquinho diferente, um pouquinho mais girovertido do que o outro, não tem problema nenhum, tá? Os caninos, quando eu vejo nessa posição, o paciente sorrindo, eu tenho o canino na curva, né? Então, assim, eu não posso desenhar um canino de frente pro observador. Eu tenho que deixar esse canino mais girovertido. Então, o que eu faço? Eu faço o canino girado. Eu só consigo ver a porção mesial desse canino. Eu não vejo a distal dele. Então, ele fica só assim, ó, escondidinho atrás do lateral. Então, eu faço essa gengiva aqui, ó, mais gordinha, pra ele poder se esconder lá atrás do lateral. E aí, eu tenho os seis anteriores, né? Esse daqui, esse canino. Eu pego o tamanho dele e transfiro aqui pro lado de cá. Eu ver o tamanho que ele vai ficar. Mais ou menos. Não precisa ser uma coisa muito certinha, não. Ele pode ficar um mais alto do que o outro, não tem problema. Vai depender da oclusão do paciente. Aqui a gente tá falando só do desenho, né? Mas dependendo da oclusão e do sorriso do paciente, eu posiciono de acordo com essas características desse paciente. Aqui no caso, fica um pouquinho mais apertadinho do lado de cá, do lado direito, porque a linha média não ficou exatamente no meio, mas não tem problema não, tá? Então assim eu faço o meu esboço dos dentes anteriores, ó. E aí eu vou continuar aqui fazendo o desenho, as características, as caracterizações do jeito que eu quiser. Eu vou definir aqui, por exemplo, as arestas dos centrais, onde eu vou sombrear. Então, as arestas também tem que ficar do mesmo tamanho, da mesma largura. Porque se eu deixo uma aresta, um plano, né, uma área de espelho maior de um lado do que do outro, eu vou dar a impressão que o meu central tá maior do que o outro. Então, assim, a área de espelho tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho também. Isso é muito importante quando a gente vai observando essas características dos dentes anteriores. Então, aqui, ó, os laterais. A gente só consegue ver essa aresta mesial. O canino, a gente só vê esta aresta mesial. Tá? A distal, aqui já é a aresta distal do lateral, então a gente só vê a porção, a área de espelho e um pouquinho da mesial desse lateral.
Então aqui, ó, entre os dois centrais, o que a gente pode fazer? Uma papila mais gordinha, ó. Aqui, ó, a gente faz como se fosse, mas não precisa ser, é só um sombreamento mesmo, tá? Pra dar mais profundidade. Poderia, de repente, por exemplo, se é um dente de uma pessoa mais idosa, eu poderia fazer como se fosse aqui uma retração gengival, vamos supor, uma retração gengival aqui nesse central, e aqui como se essa gengiva tivesse subido, e a gente teria aqui um espaço negro, tá? Que seria proveniente mesmo da retração gengival, né? O ponto de contato estaria mais abaixo, tá? Então é assim que a gente faz um esboço bem bacana pra gente poder começar a sombrear. Então, pra quem tem dificuldade de pegar uma folha, um papel em branco e começar a desenhar, tá aí essa dica, tá bom? Beijo!